Glória a Deus. Amém. É sempre uma honra, né, poder trazer a palavra de Deus. Eu sempre venho com muito tremor e temor. É sempre como se fosse a primeira vez, então o nosso Deus é grande demais e é uma honra servi-lo, né, queridos? Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Nós entregamos totalmente a Ti, Deus. Pai, faça conforme Tu queres, Deus. Tu és bem-vindo nesse lugar, Tu és bem-vindo neste momento também, Pai. Em cada momento das nossas vidas, Pai. Por isso eu te peço nessa hora que eu me cale, Senhor, para que o Senhor fale, Pai, através de mim, Deus. Usa-me como Teu instrumento em nome de Jesus, Pai. E em nome de Jesus, Pai, que cada um aqui possa sair transformado por Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nos dias de hoje, né, nós temos muitas distrações, né? A cada dia surge um novo aplicativo, surge um novo filme, uma nova série muito interessante. E realmente são distrações que às vezes são disfarçadas de bem-estar, de momento relax, de um momento que eu tiro para mim depois do trabalho, de uma semana tão cansativa, eu mereço. Só que muitas vezes essas distrações, chamadas muitas vezes de entretenimento, elas acabam tomando o lugar e o espaço que eram de um momento de nós, a sós com Deus. Né? E a gente acaba perdendo a prioridade de nós como cristãos, que é buscar a Deus. E a cada dia nós nos cansamos, nós trabalhamos, chegamos exaustos em casa, ou trabalhando em casa mesmo, ficamos exaustos também. E às vezes, se a gente parar para pensar, nem no primeiro momento do dia, ao meio do dia, talvez no horário de almoço e ao final da noite, acabamos não tirando nenhum tempo para falar com o nosso Pai. E, na realidade, a vida espiritual, ela é muito mais real que a nossa vida real aqui na Terra. E Deus tem falado muito comigo como a gente precisa se concentrar na presença dEle, na comunhão com Ele, principalmente nesses dias que estamos vivendo. Porque as distrações nos fazem ficar cegos para essa guerra espiritual que existe, que é real, e que muitas vezes a gente, assistindo um filme alegre no momento que a gente está triste, assistindo uma comédia no momento que a gente está angustiado, acaba tomando um lugar que é muito precioso, que é de Deus e que Ele traria uma transformação na nossa vida. E a gente tem colocado coisas na frente que por si só não são pecados, não são coisas ilícitas, são coisas que a gente pode fazer, só que muitas vezes estamos fazendo no momento errado. Em uma das vezes em que Jesus estava falando ali na sinagoga, lá em Nazaré, em Lucas 4, se você puder abrir, Lucas 4, 14. Todos estavam elogiando, falando muito bem dele, até que de repente eles se distraíram, começaram a conversar entre si. Ué, mas ele não é o filho de José? Não é ele o filho de José? E começaram a colocar em dúvida quem era Jesus. Começaram a questionar muitas coisas ali. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele.
E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras da graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntaram: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o véu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. E então ele foi contando, ele foi falando o que foi feito, o que não foi feito, o que era da vontade de Deus para ser feito e o que não era. E ali eles questionaram, e quando Jesus começou a falar essas palavras para eles, eles se enfureceram. Depois dessa distração, eles ficaram bravos com Jesus. Levantaram-se, aqui no versículo 29, levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo o precipício abaixo. Quando começaram a se distrair, não sabiam mais quem era Jesus, se realmente ele era mesmo o Filho de Deus, eles conseguiram ficar furiosos com Jesus, se levantaram, expulsaram Jesus do meio deles e queriam atirá-lo no precipício. Eu não sei se você se recordava dessa passagem, mas essa passagem me impressionou de uma forma poderosa dessa vez. Aleluia. E o que Jesus fez depois disso? O que nós faríamos se nós fôssemos Jesus? O que você faria? Olha, eu acho que eu iria me impor. Falar: você sabe com quem você está falando? No mínimo isso. Jesus simplesmente passou entre eles e retirou-se. Porque Jesus não fica onde ele não é bem-vindo. Uau! Meu Pai. Ele não fica. Ele tem que ser bem-vindo, ele tem que ser querido, ele tem que ser clamado. Nesse lugar ele está. Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então a distração fez com que eles perdessem totalmente o foco, totalmente a noção. Agora, quem não se distrai, permanece firme na palavra de Deus, realmente pode ser chamado de discípulo de Jesus. Amém. E é só assim que a gente conhece a verdade que liberta. Aleluia. Como diz ali em João 8:31. Vamos abrir também? Amém. Tá? Obrigada, pastor. Aleluia. João 8:31, 32. Aleluia, Jesus. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Amém. Que nós possamos permanecer firmes na palavra do Senhor e sabermos todos os dias quem Ele é e quem nós somos nele também. Amém. Isso é muito importante para que o inimigo não nos engane. Amém. E as distrações, elas impedem que a gente viva o propósito que Deus fez para nós. Cada um de nós temos um propósito. Às vezes você acaba vendo pessoas que estão em evidência e falando: o propósito dele é evidente, todo mundo consegue enxergar, mas o meu, quem sou eu? Mas você tem um propósito. Amém. Deus te criou com um propósito. Amém. E com o caminhar, você caminhando nele, ouvindo dele, se entregando e tendo a comunhão, você vai caminhar até o seu propósito. Amém. Em Hebreus 12, vamos ali também, Hebreus 12. A gente aprende algumas coisas, como que a gente deve correr. Pastor Cláudio, se você puder ler Hebreus 12, 1 e 2. Amém. Por favor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém. Aleluia. Amém, glória a Deus. Amém. Então aqui em Hebreus a gente aprende que a gente deve correr a corrida que nos foi proposta. Amém. E essa corrida tem que ser corrida com perseverança. Nós temos que manter os nossos olhos fixos em Jesus, Amém. o autor e consumador da nossa fé. Se a gente olhar aqui para a nossa vida terrena, a gente vai se decepcionar, a gente vai se angustiar, a gente vai cair. Agora, se a gente estiver olhando para Jesus, se a gente conseguir deixar os nossos olhos fitos em Jesus, como eles estavam fazendo na sinagoga, antes de duvidarem, a gente vai conseguir correr essa corrida. Amém. Suportar a nossa cruz como Jesus suportou a dele, desprezar a vergonha para nos assentarmos com o Pai. Quem aqui quer se assentar com o Pai? Glória a Deus. Amém. Eu também quero. E quando a gente fala de corrida, a gente pode lembrar de algum corredor profissional, por exemplo. Quais são as vestes dele? Ele carrega alguma mochila? Não. Não carrega. Ele tem que ser o mais ágil possível. Ele tem que estar preparado. Ele treina, ele se prepara, ele foca no objetivo que é chegar e cruzar a linha de chegada. Amém. Aleluia. E é assim que tem que ser a vida do cristão. Amém. Se você puder abrir na sua Bíblia em Mateus 11, a gente aprende que nós temos que tirar essa mochila de peso que nos cansa. Amém. Amém. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Amém. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. E como então que a gente vai correr essa corrida que nos está proposta, como diz aqui, indo para o Senhor, mesmo cansados, mesmo sobrecarregados, porque nós sabemos quem nos trará alívio. Amém. Não vai ser um filme, não vai ser um seriado. Isso vai ser totalmente momentâneo. Toma o jugo do Senhor, Amém. o fardo do Senhor. Amém. Vamos aprender do nosso Deus, que é humilde. Amém. E assim a gente vai encontrar o descanso para as nossas almas. Amém. E quanto à vestimenta, você sabe como você deve se vestir para essa corrida? Aleluia. A vestimenta que me vem à mente é a armadura de Deus. Amém. É dessa vestimenta que nós temos que nos revestir para a gente conseguir correr. Se você puder, abra ali em Efésios 6, 10. Efésios 6, 10. Vai dar cãibra na mão aí de tanto abrir as páginas da Bíblia. Amém. A palavra do Senhor. Glória a Deus. Pode ler, pastor Cláudio, por favor? Amém. Quanto ao mais... São 10? 10 a 18. Amém. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os Aleluia. dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Amém. É assim que a gente se mantém firme nessa corrida. Só assim que a gente vai conseguir cruzar a linha de chegada. Primeiro, com o cinto da verdade. Anota isso aí no seu coração. Segundo, com a couraça da justiça. Terceiro, os pés calçados com o evangelho da paz. Quarto, escudo da fé. Sabe o que o escudo da fé faz? A gente acabou de ler, ele apaga as setas inflamadas do inimigo. Amém. Glória a Deus. Assim que a gente se blinda contra o inimigo, que é ardiloso. Quinto, capacete da salvação. Eu não sei se todos aqui já receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, mas se você ainda não recebeu, receba, para que você use o capacete da salvação. Amém. Sexto, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. E sétimo, ore no Espírito sempre. Persevere na oração por todos. O que o pastor Cláudio acabou de dizer aqui sobre as orações por todos da igreja. Você mesmo que é a igreja, cada membro aqui, nós precisamos orar uns pelos outros. Amém. Amém. Interceder. A intercessão é Deus. a intercessão. Persevere na oração por todos e ore no Espírito sempre. Amém. Amém, Jesus. Como que a gente consegue orar no Espírito sempre? Eu não sei quantos aqui oram em línguas, mas assim você edifica o seu espírito, por mais que a sua carne não esteja entendendo nada. Assim a gente consegue orar sempre. De repente você está no trabalho, mas a sua mente está ali, o seu espírito está ali. A sua mente está no trabalho, mas o seu espírito está orando em línguas. Aleluia. E isso nos livra de pecarmos. Que quando a gente está orando o tempo todo, é como a palavra diz, nós só pecamos porque a gente não ora o tempo inteiro. 24 horas por dia. E é isso que a palavra sempre diz, ore no Espírito sempre. Sempre é sempre. Difícil, né? Eu acho que na teoria é mais fácil. Na prática é um pouquinho mais difícil. Mas Deus nos ajuda. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, não sei se você ainda consegue chegar até Lucas. Lucas. Acho que sim. Oh, glória. Amém. O Evangelho de Lucas ele nos conta a respeito de um momento, né, que o Senhor, Jesus, está em Betânia, e aí ele vai à casa de Marta e Maria. Lucas, que número? Ai, vozinha, eu vou só pegar aqui que eu não anotei, na verdade, esse. Só um minutinho. Seria o 10? 38? Creio que sim, pastor. Lucas. Sim. Lucas 10, 38 até 42. Amém. Pode ler, pastor, por favor? Amém. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia. Glória a Deus. Nesse momento, Jesus define o que é importante. O que é mais importante? Fazer todas as coisas ou buscar a Deus? Meu Deus. Aleluia. Jesus. Muitas vezes nem é falado isso, mas Marta não estava fazendo nada de errado. Ela não foi cruel. Ela estava fazendo o correto. Quando você vai receber alguém na sua casa, você prepara as coisas, né? Então ela estava ali, atarefada. Mas era um momento que elas tinham que ter com Jesus. Meu Pai, amém. E Maria, quando viu Jesus, ela apenas se assentou aos pés dele. Ali era o melhor lugar para ela. Ela não queria mais saber de nada. Aleluia. Essa comunhão que o Senhor quer ter conosco.
Amém. Marta estava super bem intencionada. Ela estava fazendo o que também era interessante. Ela queria agradar a Deus. Só que a forma que Jesus queria era a comunhão com as duas. Meu Pai. E aí ele diz para Marta, quando ela ainda fala para Jesus, Jesus, fala para Maria vir me ajudar, né? Ajudar a te servir aqui. E aí Jesus já fala, Marta, Marta, você está muito ansiosa, distraída com muita coisa. E uma coisa só é necessária. Meu Deus. Maria escolheu a boa parte e eu não vou tirar isso dela. Você escolheu a boa parte, o Senhor não vai tirar isso de você. Amém. Eu creio. Eu escolhi essa boa parte e Deus não vai tirar isso de mim. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Então existem distrações que não são erradas, mas elas podem tirar o nosso foco do mais importante. Esse é o perigo. E pode virar um objeto de distração e aí se torna pecado. Verdade. Por exemplo, ali em Êxodo capítulo 5, a palavra de Deus nos fala, agora não precisa abrir necessariamente. Ali a palavra nos fala quando Moisés vai até Faraó, com uma mensagem da parte de Deus. Deixe meu povo ir para que me adorem. Ali, Deus fala, deixe meu povo ir com um propósito, para que me adorem. Amém. Ele não está apenas propondo uma libertação para o povo, mas aqui ele está trazendo o propósito para que me adore. Então, realmente, a gente pode ver que o plano da redenção, ela não é apenas para livrar o povo da escravidão, mas é para gerar comunhão com Deus. É gerar um relacionamento com Deus. Amém. E agora vem a parte que fala muito comigo também, né? Que é o que vivemos muito aqui nos Estados Unidos, principalmente como igreja, que é quando o Faraó diz, né? Olha, né, de outra forma, mas esse povo deve estar muito ocioso para estar pensando em adoração. Vamos encher esse povo de trabalho? Meu Deus. Aleluia. Vamos encher esse povo de trabalho. Quantas vezes a gente não convida alguém para vir à igreja e a desculpa é, não posso, eu estou trabalhando. Meu Pai. Ou não posso, eu vou chegar cansado do trabalho. Então, só para esclarecer um ponto aqui, o Faraó, aquele que escravizava o povo e que depois da redenção, né, ele veio a ser de Deus, mas é uma figura de Satanás, né, que também antes nos escravizava. E hoje, muitas vezes, né, o trabalho ele ocupa essa posição, infelizmente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Em Colossenses 1:13, diz, né, que Deus nos arrancou do império das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Amém. Nós não éramos apenas escravos, como nós estávamos debaixo do jugo de escravidão de Satanás. Então, e quando que a nação de Israel sai do Egito? No momento em que a primeira Páscoa é celebrada. Aleluia. E o sangue do cordeiro é derramado e aplicado nos umbrais da porta. Quem se lembra disso? Amém. E aí, Paulo escreve aos Coríntios e ele chama Jesus de nosso cordeiro pascal. Amém. Aqui ele está fazendo um paralelo, né? Um paralelo entre o que aconteceu antes com eles e o que aconteceu com a gente. Então aqui, quando eles saem do Egito, eles chegam no Monte Sinai. A declaração que Deus faz sobre a nação de Israel é a mesma que o apóstolo Pedro faz ali em 1 Pedro 2,9, quando ele diz, vocês são a nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Amém. Você pode declarar, fala, eu sou a nação santa, eu sou a geração eleita, eu sou um sacerdócio real, eu sou o povo exclusivo de Deus. Amém. Amém. Glória Assim a Deus. nós somos a sua noiva. Amém, Senhor. E nesse paralelo aqui, ele nos mostra que assim como o Faraó queria encher o povo de distrações, para que eles não tivessem tempo para pensar em adorar a Deus, pensar em adoração, eu quero te dizer que isso continua sendo uma estratégia maligna para nos afastar do objetivo principal, que é buscar a Deus.
ter comunhão com Deus. E se naquela época já tinham as distrações suficientes, que dirá agora, nos dias de hoje? Quais são as nossas distrações? O que tem tirado o nosso foco? Que o Senhor possa realmente nos mostrar no dia a dia, no nosso caminhar, o que tem tirado o nosso foco dele. A gente precisa analisar qual que é o nível de exposição que a gente tem com tanta coisa que não necessariamente é classificada como ilícita ou como pecado, mas que a gente perde o nosso foco e o nosso objetivo principal, que é adorar a Deus. Inclusive, bênçãos. Muitas vezes as bênçãos que Ele nos dá podem se tornar distrações. Verdade. Muitas vezes a gente acaba focando na bênção e esquecendo do abençoador. Às vezes uma pessoa compra um carro, compra uma casa, isso é maravilhoso, pode ser resposta de oração, mas isso pode se tornar uma pedra de tropeço. E pode acabar fazendo com que a pessoa não vá mais à igreja, não busque mais a Deus, já conseguiu o que ela queria. Ali em Lucas 14, Jesus conta uma parábola que fala sobre o reino de Deus. E aí ele compara alguém que deu um grande banquete, aqueles que tinham sido convidados começam a dar desculpas. Conhecem desculpas? Sim. Quando você convida alguém? Ou para ir à igreja, ou para orar, para uma vigília. Então o primeiro diz ali, eu comprei um campo, eu não posso ir. O outro diz, eu comprei algumas juntas de bois e eu preciso experimentá-las, eu não posso ir. E o terceiro diz, eu me casei, eu não posso ir. Então quando você observa esse objeto de desculpa de cada um deles, não tinha nada de errado. O que tem de errado em comprar um campo? O que tem de errado em comprar algumas juntas de bois? Naquela época era como se fossem tratores, então eles iam aumentar a renda ali daquele lugar. Não tinha nada de errado nisso, mas o problema é que eles não estavam respondendo ao chamado. Eles não quiseram participar da ceia. Eles foram convidados para o banquete. E o banquete na Bíblia, ele fala sobre intimidade e comunhão. Amém. Você quer participar do banquete do Senhor? Amém. Amém? Eu quero participar do banquete do Senhor. Amém. Senhor, permita que o seu povo sempre esteja atento, Pai, a Ti. Que o seu povo não se perca, Senhor, com as bênçãos, não se perca com respostas de oração, Pai. Em nome de Jesus, blinda-nos das ciladas do inimigo, meu Pai. Em nome de Jesus. Então, a gente, analisando esses três casos, né? Nós já falamos das juntas de bois, da propriedade. E o casamento foi uma instituição criada por Deus. Poderia ser um objeto de desculpa? De forma nenhuma. O apóstolo Paulo diz em Atos 17 que Deus criou através de um só homem todas as raças e tribos dos homens para que o buscassem. Então eu e você existimos para buscar a Deus. A gente precisa ter isso muito bem fixado na nossa mente e no nosso coração. A gente não pode permitir que aquilo que é a razão da nossa existência seja comprometido por qualquer que seja a distração. Amém. Glória a Deus. E é interessante porque com tanto entretenimento que nós temos nos dias de hoje, a gente não vai poder dar desculpa quando a gente estiver frente a frente com o Senhor que a gente não teve tempo. Meu Deus. A gente não vai poder dizer, Senhor, eu não tive tempo para orar, eu não tive tempo para te buscar. Porque muitas vezes a gente tem tempo para conversar no WhatsApp, para atualizar as redes sociais. É verdade, Jesus. E eu realmente não estou falando nem um pouco mal de entretenimento. Eu gosto muito de entretenimento também. Eu assisto filme, assisto séries, gosto. Tem coisas muito interessantes. Mas isso não pode ser usado de uma forma descompensada na nossa vida. Porque aí vira uma distração que faz a gente perder o foco de Deus. E aí pode se tornar um pecado. Então, realmente, o meu encorajamento para cada um aqui nessa noite é que a gente possa refletir mesmo no que tem nos distraído. Amém. Porque tem muitas coisas nos dias de hoje. O nosso celular
os smartphones. Ali você tem de tudo. Você pode assistir filme, você pode assistir série do próprio celular, você pode falar com pessoas, interagir, ficar vendo a vida alheia. Ali é um campo de distração imenso. Mas o celular não é pecado. Rede social não é pecado. Mas que a gente saiba administrar o nosso tempo que a gente tem na Terra, porque realmente nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos nem o segundo seguinte. Não sei se daqui 1 hora eu ainda vou estar viva, nem você. Então, que a gente possa usar muito bem o tempo precioso que Deus nos deu nessa terra. Amém. Amém? Feche os seus olhos, querido. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Senhor, realmente analisar o que tem tornado uma distração maligna nas nossas vidas, Pai. O que tem roubado o nosso foco de Ti, Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que hoje o Senhor elimine a força que a distração tem nas nossas vidas, Pai. Para que a gente saiba, para que a gente busque ao Senhor, para que a gente consiga tirar o tempo precioso para Ti, que a gente possa entrar no secreto, Senhor, contigo. Para que nós possamos ser transformados pela renovação da nossa mente em Ti, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor realmente seja o mais importante na nossa vida, na nossa existência, que toda a nossa dedicação e empenho para Te conhecer mais e mais, todos os dias, Senhor, que a gente tenha muita dedicação e empenho, Pai. Que nós possamos ter uma comunhão genuína contigo. Que a gente vença, que a gente supere todas as distrações que vêm para nos atrapalhar, que vêm para nos atrasar de concluir o propósito que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, Pai, que essa corrida, Deus, nós possamos vencer em Ti, que o Senhor possa nos guiar, nos direcionar, Pai. Que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti nas nossas vidas, Pai. E que nós possamos orar até mesmo pelas nossas bênçãos recebidas, para que elas não atrapalhem o nosso foco em Ti, o nosso propósito, Deus. Em nome de Jesus, livra-nos das distrações nessa noite, Pai. E que nós saibamos fazer as coisas intencionalmente, sabendo que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Em nome de Jesus, Pai, continue conosco.